que estão nos ouvindo. Aqui é do Multiverso.da-Geek. Nos siga no Instagram. Mas, como vocês já sabem, eu sou a Alicia, mas eu nunca estou sozinha nesse podcast. E eu estou com eles. Por favor, se apresentem. Um de cada vez, por favor. E aí, Cineflers, tudo bem com vocês? Aqui é a Carolzinha, lá do Estrelas da Jornada, para falar aí dessa finale da primeira temporada de The Acolyte. E é isso, muito obrigada aí pelo convite, Alicia. Vocês são sempre bem-vindos, gente. Eu adoro vocês. Aqui é o Carlos, estou aqui também. Hoje casa lotada, né? Todos os ingressos vendidos. Fico feliz por estar retornando aí ao lado de pessoas que conhecem tanto sobre Star Wars. Meu nome é Mário, na verdade meu nome é Michael Jackson, sou do canal Selena Gomes Vivo. E... não, mentira, Mário Skywalker do canal Esquadrão Rebelde. E é isso aí, vou gravar um podcast aí sobre essa série aí que deu o que falar, né? Nossa. Realmente, né? Deu Pois que é, falar né? em todos os sentidos. Desde ser muito boa até ser muito ruim, tivemos discussões, tivemos atritos, e gente que concorda, gente que discorda, gente que gosta do roteiro, tem gente que não gosta do roteiro, tem gente que gostou. Cada um gostou de uma coisa nessa série, porque ela realmente foi muito diferentona, assim, em vários aspectos, trouxe também coisas novas. Mas vamos direto ao episódio 7 e 8. Degustando séries. A escolha e o acólito. Então, a gente viu que no episódio 7 foi basicamente um belo de um flashback, né? Coletando coisas assim que a gente não tinha visto de pontos de vista diferente. Isso daí pra mim foi um ponto positivo. E tá falando sobre 16 anos antes, né? A gente tá falando que o pessoal foi lá pra descobrir o que aconteceu, né? Em Brendok. Então, assim, a gente tá falando sobre uma convergência e, de repente, tudo levou a gente a encontrar as gêmeas pela primeira vez. E aí, o que vocês acharam desse episódio? O que vocês acharam de ser um flashback? Que a Naka é muito puto? Que você citou o nome do episódio, né? A questão da escolha. Ele faz um par com o terceiro episódio da série, que é o Destino, né? Então você já tem aí uma jogada, né, que é um dos temas da série, né, e é uma das grandes perguntas filosóficas que a gente carrega até hoje na humanidade, que é essa questão entre destino e escolha, né, e sobretudo no universo do Star Wars que envolve a força, né, envolve desígnios que estão além das nossas vontades. É uma discussão muito interessante a gente ter, né, porque essa ideia dos personagens não terem escolha, né, terem um destino já programado na vida deles, porque você de repente nasceu de uma forma especial, como no caso das gêmeas, ou no caso do Luke, que nasce super sensitivo com a força, né, sendo filho de quem ele é um assunto super interessante, e a falta de escolha um dos primeiros, digamos, acontecimentos que vão gerar toda essa tragédia, que é a personagem da Osha, que se sente meio que desprestigiada, né? Se sente um pouco para trás, porque todo mundo decidindo por ela, né? A família decidindo que ela tem que ser uma bruxa, depois outras pessoas que não decidir se ela pode ser uma Jedi ou não, e ela nunca sendo necessariamente ouvida, né? Os seus desejos mesmo não necessariamente sendo ouvidos. Que envolve sobre isso, né? A questão aonde existe o meu destino, né? Aonde eu já nasci predestinado a algo, ou aonde entra a minha opção pessoal, né? A minha identidade. Porque se eu já nasci com uma identidade já imposta a mim, como eu posso saber que a minha identidade é a minha identidade e não algo que eu assimilei por conta de sociedade, de famílias? E a série mostra isso, né? Você tem uma sociedade de bruxas que estavam formando as crianças para serem as líderes e a nova geração de bruxas. Por outro lado, você tem os Jedi enquanto instituição pegando jovens sensitivos na galáxia e dizendo, ó, se você é um sensitivo da força, você também tem que se tornar um Jedi. Então eles mesmo muito jovens, ainda sem conhecer muito do universo, já são cooptados e levados pelos Jedi e já recebe essa alcunha, né, essa identidade, né, eu sou um Jedi. Então é muito interessante, e esse foi o primeiro passo da série de coisas erradas, de passos errados que vão gerar toda a tragédia que acontece lá, e enfim.
Assim, falar de The Acolyte é meio complicado, porque eu sempre gosto de pensar que Star Wars ou eu vejo pelo olhar de fã, ou eu vejo pelo olhar mais crítico, né? Ultimamente eu tô optando por ver pelo olhar de fã, porque se a gente olhar pelo olhar de crítico e a gente pontuar as coisas que não são legais, infelizmente a gente acaba dando pano para um lado muito tenebroso da repercussão aí da série, que não tem nada a ver com a série em si, né? Mas com o fato de que muitos posicionamentos da Lucasfilm e da Disney, né, em geral, e isso escancara um ódio tremendo, né, contra. E, enfim, a gente, infelizmente, né, uma coisa que nós, comunicadores, criadores de conteúdo, pessoas que gostamos de comentar sobre séries e filmes de entretenimento, principalmente desse lado mais geek, nós estamos sofrendo com a forma como que a gente vai passar a nossa opinião, a nossa visão, sem dar espaço para esse tipo de comentário. Né? Então, sempre lembrando que não é porque tem alguns pontos que eu não gostei, significa que eu concordo com essas pessoas, né? Até porque a gente tem argumentos para falar sobre isso, né? A gente não chega aqui e fala, cultura não é, não sei o quê, pelo amor de Deus, né? Mas vamos lá. Eu gostei, meu lado fã gostou da série. Meu lado crítico tem muitas pontas assim que me incomodaram. Mas falando especificamente do episódio 7, o querido Carlos comentou, é um episódio que complementa o terceiro. A gente vê dois pontos de vista, né? O terceiro a gente vê o ponto de vista das bruxas e esse a gente vê o ponto de vista dos Jedi. Eu gosto de dizer que The Acolyte é aquela série que a gente vê de um jeito o que a série apresentou, ou a gente pensa no que ela poderia ter apresentado. Quando eu assisto alguma coisa e eu penso, no que poderia ter sido, eu sinto que aquilo que eu assisti não foi o suficiente para me agradar. Me divertiu, mas não me agradou 100%. Por que eu tô falando isso? Porque esse final, né, esse episódio 7 e o 8, né, eu sinto que são duas ideias de episódio, mas que não foram exatamente, não atingiram aquele potencial que eles poderiam ter tido. Apesar de eu não ter achado ruim o que o episódio 7 apresentou, eu senti que faltou uma maturação das ideias ali. Então, se a ideia da série era. A série foi vendida com essa ideia de mostrar o lado sombrio, e de fato ela mostrou um lado sombrio. Só que foi um lado sombrio mais internalizado no Jedi, de mostrar que existe um lado sombrio dentro do Jedi. Mas não é literalmente o lado sombrio. Nós estamos falando de usuários do lado sombrio. Estamos falando de como os Jedi podem ser problemáticos, eles são pessoas que erram, e justamente eles fazem eles causam esses problemas por eles não externalizarem os sentimentos deles, né? Então, eu fico nesse meio termo, assim, nessa balança de achar que a série amarrou a trama que ela se propôs a contar, mas ao mesmo tempo fica esse gostinho meio amargo do tipo, caramba, mas será que não poderia ter ido um pouquinho mais além, né? Enfim. Mas falando propriamente do que a série apresentou, eu gostei, em geral, desse mistério envolvendo Brandok, as bruxas, os Jedi. Eu gostei de como o Sol, ele foi assim, o personagem mais importante ali da série, porque se não fosse por ele, não existiria a Acolyte, não existiria a trama. Ele é o personagem que move ali o mistério. E ele é o cara assim que vai segurando a trama, né? Vai segurando ali o mistério até chegar no ápice e falar, pô, foi isso que aconteceu, pronto. E assim, eu não tenho nem o que falar do Lee Jung-jae, né? Eu achei assim, de longe, ele foi um dos melhores atores assim que já passou em Star Wars. E assim, mesmo com uma barreira linguística, mesmo tendo suas dificuldades com o inglês, ele assim tirou de letra, porque ele tem um trabalho interno com o personagem muito incrível, mesmo enfim, o roteiro tendo suas dificuldades. Não sendo uma série tão profunda,
ele conseguiu aprofundar o personagem. E ele é carismático, né? É um ator muito carismático. Então, assim, é impossível você não gostar do Sol, mesmo ele sendo, né, fazendo a gente torcendo, pô, o Sol vai de Vasco e não sei o quê. E realmente eu torci e falei, não, o Sol vai nascer quadrado lá no episódio 8. Mesmo assim, ele é um personagem muito cativante. E eu acho que muito disso é mérito do ator, né? E eu não acho que, enfim, a série tenha decaído em questão de diálogos nem nada por conta dele, por conta da dificuldade do inglês e tal. Até porque eu vi entrevistas do autor falando o quanto ele se esforçou para poder falar o inglês, ele fez todo um trabalho ali com fonoaudiólogo e tal, para poder falar os fonemas, porque assim, do coreano para o inglês tem um abismo, né? Tem muitos fonemas no coreano que não existem no inglês, fonemas no inglês que não existem no coreano. Então, assim, não é uma coisa assim que em uma semana o cara domina, sabe? Então, enfim, ele realmente se esforçou muito para esse personagem. Então, assim, para mim, mérito total do ator. Ele arrasou. Arrasou demais, assim. Enfim. Então, esse episódio 7, eu gostei, assim. Em geral, eu gostei. A luta ali contra o Kenaka. O Kenaka, pra mim, é um personagem, assim, que ficou muito no ar sobre ele, porque, assim, ele não faz nada além da luta ali. Tirando aquela luta, ele não faz nada, assim, durante a série toda. Ele vai ganhar uma. Então, né? Ele tá ali pra mostrar que o Wookiee também pode ser Jedi, né? No caso. Mas na prática ele não faz muita coisa, assim. Mas realmente, a representatividade do Wookiee ali. Mas eu fiquei pensando, caramba, um personagem que não fez muita coisa vai ganhar uma HQ. E aí começou a vir, né, a minha fumação de banana. E se as bruxas estão ali na cabeça dele ainda? E se as bruxas não morreram de verdade? E se... Meu Deus, mulher, você tá colocando coisa na minha cabeça também agora. Assim, a minha função é colocar caraminhola na cabeça do povo, entendeu? E eu fiquei muito pensativa. Aquela hora que elas morreram, eu achei que elas morreram de um jeito muito fácil. Eu pensei, elas transferiram a consciência delas. Pra algum lugar? Pro público, existe transferência de consciência em Star Wars, hein? Elas transferiram a consciência delas pro Kenaka. O Kenaka ficou malucão. E é isso. Tem bruxa na cabeça dele, entendeu? A Coral tá viva. Fora isso, tem outro aspecto que nos quadrinhos, nos livros, na cultura dos Wookiees, quando um Wookiee usa a garra para machucar alguém, ele é automaticamente banido da sua sociedade, assim, é uma coisa proibida na sociedade dos Wookiees, assim. Então ele fica usa, entendido, né? e fica subentendido, né, já que ele usa para arranhar a cara do Torben, né, ele que cria as cicatrizes, né, do rosto do Torben, que esse é um dos pontos que fazem com que ele decida se isolar, né, decida sair um pouco da ordem, né, não voltar para os Wookiees e viver isolado, né, lá no meio do mato, porque tem esse detalhe, assim, que a série obviamente não acaba tocando, mas existe na saga geral esse adendo, né, essa ideia de que os Wookiees, dentro da sua cultura, dentro da sua ética, o uso das garras é uma coisa proibida porque os remete ao seu lado mais selvagem, mais animal, e eles meio que proíbem isso. E apesar dele ter feito isso, né, estando sendo controlado, né, por alguém, né, pelas bruxas, né, então não foi exatamente uma opção dele, mesmo assim é o que faz pesar na cabeça dele, né, fora essa possibilidade das bruxas ainda estarem sussurrando nos ouvidos do Wookiee, né, por isso que ele fica lá na casa desenhando o símbolo das bruxas, né. Na casa dele tem o símbolo das bruxas desenhado nas paredes. Então, fora isso, também tem esse detalhe aí das HQs, dos livros, que fazem parte aí do contexto. Sim. Só para concluir aqui meu pensamento sobre o episódio 7, para também dar espaço para vocês falarem também, porque senão eu fico aqui falando. Aí você sabe, eu falo pra caramba aqui, né? Eu amo vocês, por isso que eu convidei vocês. Eu queria comentar 2 pontos, né? Que eu gostei, uma coisa que eu curti no episódio, foi que, embarcando nessa ideia de hipocrisia dos Jedi, né? O episódio, por mais que tenha essa pegada de foi meio uma questão assim de escolhas ruins, mas assim, com boas intenções no fundo, né? O que não é uma má ideia, né? Não é uma má narrativa, mas uma narrativa interessante. Eu achei interessante como no final da conclusão da situação, vem a Indara
que é aquela personagem que tentou impedir as coisas, que parece que tem aquele senso de justiça, ela chega no final e fala, não, gente, vamos falar o seguinte, isso. A fulana, a May foi lá, endoidou de vez, meteu fogo em tudo, pronto. Coloca a culpa nela, já morreu mesmo. E joga a merda no ventilador, sabe? Eu achei isso muito legal. Eu acho que ali assumiu-se uma posição de realmente ignorância dos Jedi. De tipo assim, deles não, eles têm essa dificuldade de lidar com as consequências das próprias ações. E aí eles vão jogando tudo para baixo do tapete. Tudo para baixo do tapete. Que é uma coisa que depois a gente vê se concretizando também com a Venécia no próximo episódio, né, no 8º. E também uma coisa que eu queria comentar é que eu gostei muito das cenas de luta dessa série, né? Eu senti que a luta desse episódio foi um pouco mais travadona, um pouco mais, assim, meio travada, assim, nível sequel, né? Mas, assim, eu curti, assim, não tenho muito a reclamar, não, da luta. Eu só queria ter visto um pouco mais aquela agilidade Jedi, assim, principalmente pelo que o Naka ser um bicho gigante, um bicho grandão. Eu acho que eles poderiam ter dado um toquezinho mais especial ali no estilo de luta dele, mas em geral, assim, eu não tenho que reclamar das cenas de luta. Pelo contrário, assim, eu fiquei feliz, eu sou aquela fã que gosta de lutinha, gosta de won, então eu fiquei feliz que essa série se aproximou mais do estilo de luta das prequels do que o da sequel. Né? Eu gosto daquela agilidade, aquela coisa meio coreografada, parecendo uma dança entre os envolvidos ali no conflito, no combate, enfim. Bem bacana nesse aspecto. E da onde eles estão puxando o estilo, né? Que Star Wars sempre teve muita coisa oriental, né? Os Jedi, obviamente, inspirados nos samurais. E eles puxando agora também muitas das lutas do cinema chinês, né? O tigre, o dragão, esse tipo de coisa. Então isso é bem legal, né? Faz parte da raiz do Star Wars desde o início, né? Essa questão oriental dos combates, de como eles usavam a espada, né? Transportando para os sabres. E agora também esse estilo de misturar um pouquinho de Kung Fu, um pouquinho da fantasia chinesa das artes marciais e colocando também aí dentro da questão. Eu acho legal justamente esse ponto de vista, porque a gente também tá com um ator coreano, né? Então, assim, a gente também tá pegando um ator que tá acostumado com outras técnicas de trabalho, né? E com certeza ele pode ter dado alguns palpites, assim, por trás de como é feita as produções lá fora, porque tem certos pontos na coreografia que você vê que, por mais que estejam quadradas, eles tentaram deixar fluida até onde dava. Eu acredito que, por exemplo, nas lutas anteriores, como, vou falar assim, o cenário parecia um pouco diferente na questão de tamanho, né, e profundidade, eles tentaram deixar mais dinâmico, mais envolto, naquele negócio mais caça e caçador mesmo, né, o caçado e quem é o caçador. Mas no caso, a gente está tendo um reflexo de um Jedi, um Wookiee, né, que foi possuído, né? Então eu acho que assim, que foi uma mistura de vamos deixar ele meio travadão, meio que lutando também contra vozes na minha cabeça, mas também a questão de mostrar o quão é pesado lidar com um Wookieezão, um tanque, né? Vou falar assim, basicamente ele é um tanque ali e vai indo pra cima. Ele tem um estilo também de luta dele que é mais agressivo do que os outros. A gente sabe que nessa questão de visibilidade Jedi é mais defender a atacar, mas também você vai ver na técnica de cada um ali, né? Por exemplo, a gente viu a técnica da Jack, a gente viu um pouquinho da técnica, por exemplo, do Kimir, do Sol. Então, assim, a gente foi vendo até mais ou menos como que cada um ali foi se adaptando ao seu modo de luta. Mas, ao mesmo tempo que essa em específico foi um pouco mais travada, foi muito mais bonita, colocando em aspas assim, é muito mais bonita do que as poucas lutas que a gente teve nas outras obras, né? É claro que, saudosos episódios 1, 2 e 3, onde a gente tem
cara, é um show. Eu e a Carol, eu sei que a gente poderia passar horas falando disso. Mas é lindo a questão da coreografia. E a Carol, né, como eu já falei, a gente fica vibrando toda vez que a gente fala, pelo menos, dessas partes de luta, porque é realmente essa questão da dança, da coreografia, você vê a movimentação, você vê a ação, você sente que vou falar assim, tá, o negócio é perigoso, sabe? E a gente não estava tendo mais esse tipo de envolvimento. Vamos colocar os Jedi, mas tipo, não coloca todo o potencial. Parece que tá faltando o potencial do personagem. E quando a gente está assim, tão empolgado em ver que outras cenas que já deram muito certo para uma cena que já foi um pouco mais fraca, a gente tem essa estranheza mesmo. Então é mais essa perspectiva que eu tive nessa luta em específico. Acho que a principal lição de moral que o Acolyte traz é justamente essa questão desses pontos de vista diferentes, sobretudo no mundo hoje, onde a gente tem muita fake news, onde é muito fácil você na internet você tirar algo do contexto, você pode ficar numa bolha ideológica de qualquer tipo e só olhar a questão através de uma perspectiva, ignorando todos os outros fatos que vêm acontecendo. Então, assim, existe muita manipulação hoje em dia e provavelmente vai ficar pior com as novas tecnologias, né? Daqui a pouco a gente vai ter ferramentas digitais que criam imagens falsas que aparentemente serão perfeitamente reais, né? As tecnologias estão aí, então cada vez vai ser mais difícil a gente saber do que é mentira, o que é verdade. Eu posso ficar preso olhando só um aspecto da verdade e achar que aquilo foi o todo, sendo que eu estou ignorando vários outros fatos que aconteceram. Então esse é um tipo de ensinamento que a gente passa para todo mundo que eu acho muito importante. Eu acho que a série é muito relevante nesse sentido. Mostrar que mesmo as pessoas boas podem errar, como no caso aí dos Jedi, que o lado negro, não, o lado sombrio, também pode ser muito sedutor em todos os sentidos, inclusive na questão de apontar críticas. É um os extremismos como um todo, eles não surgem só porque eles estão manipulando e mentindo, eles também se apegam muito aos defeitos que existem de verdade para eles crescerem. E esses aspectos que o Acolyte traz, eu acho que para mim é super importante, é muito importante para não só as nossas gerações e as futuras, sobretudo, para tentar esses aspectos, né? E eu posso olhar a mesma notícia, o mesmo acontecimento de uma forma totalmente diferente, que como vimos na série, basta eu pegar, né, faltado uma informação, eu olhar através de um fragmento pequeno, uma pequena confusão que tenha nessa comunicação, já é suficiente para eu ter uma visão, digamos, totalmente distorcida do que foi de fato o que aconteceu, e tá todo mundo tendo visões distorcidas do que aconteceu, né? Eu acho que uma das coisas que eu mais gostei nesse 7º episódio é quando a May vai conversar com o Jedi lá para fazer o treino, para saber se ela tem o potencial para ser uma Jedi ou não. Os Jedi curiosos, né, para saber sobre a origem dela, o que estava acontecendo com as crianças, ela tenta contar o que é a tal da ascensão, né, que elas estavam passando por aquilo, não posso dizer, né, um cerimonial, né, das bruxas, e ela tipo um ritual. E ela tenta contar para os Jedi o que a mãe dela tinha ensinado, mas não sei se vocês notaram, ela não consegue e conta aquela ascensão, né, conta o ritual de uma forma diferente. Então, aquela questão de telefone sem fio, sabe? Ela ouviu a mãe dizer, ela tenta repetir o que a mãe disse, só que ela fala de um jeito totalmente diferente, que dá uma conotação muito mais negativa, e é por isso que os Jedi, obviamente, ficam mais né, mais apreensivos, né? Então, você vê que basta um pequeno defeito na comunicação, né? Só aí, uma pequena coisinha que atrapalha o que foi dito originalmente, um terceiro tenta reproduzir isso, já acontece o que a gente chama de ruído em comunicação, acontece esse ruído, pronto, o Jedi já tem uma visão super negativa do que estava acontecendo, e como a gente já tinha assistido o 3º episódio, a gente sabe que não era tão negativo assim. As crianças estavam sendo bem tratadas, né? Não havia exatamente um perigo para as 2 crianças. Mas você vê, olha só o que a série tenta nos ensinar como um todo, né? Como um pequeno escorregão, né? Um pequeno erro. Eu gosto que o Sol, ele vê as crianças, quando ele sobe lá, né? Ele invade a fortaleza, a única visão que eles têm das crianças é das crianças treinando, e ele pega justamente o momento
que a mãe Aniceia usa a força dela para derrubar as crianças. Se ele tivesse assistido aquela cena desde o início, teria percebido quanto as mães, né, quanto aquela comunidade trata bem as crianças. Mas ele não assistiu a essas cenas, ele assistiu, né, por desastre da vida, assistiu justamente o único segundo em que, para quem está vendo de fora, dá a impressão mesmo que as crianças estão sob risco. Então é isso que eu acho que o Acolyte tenta nos ensinar, né? Como uma visão, assim, aquele segundo que você assistiu e você perdeu os segundos anteriores ou os segundos posteriores, pronto, já mudou totalmente a sua Dá visão só uma sobre os fatos. formação diferente, né? Uma vírgula diferente e tudo muda. Enfim, é o seguinte, um negócio que eu achei meio bunda desse episódio, do episódio 7, é a motivação do Torben de ir embora pra casa. Por quê? Não faz o menor sentido, porque eles estavam lá em missão, correto? E aí, no caso que eles estavam em missão, aí imagina se o Torben volta pra casa. Ó, todo mundo volta pra casa. Eu quero ir embora porque eu sou um adolescente idiota. Aí todo mundo volta pra casa. E aí o Conselho Jedi vai chegar e falar assim, ô filho, você tá fazendo o que aí? Você estava em missão, volta pra lá. Não faz o menor sentido ele querer ir embora pra casa logo, cara. Não faz sentido. Mas eu acho também... Dito isso, mas só para dar um adendo que na história da High Republic, eles estão caracterizando os Padawans muito nesse sentido. Como nós estávamos numa era relativamente pacífica, onde, né, enfim, né, não existe grandes guerras, né, só algumas coisas mais pequenas acontecendo, a maioria dos Padawans, eles estão realmente preferindo ficar em Coruscant, né, e estudar a força do que sair em missão, porque as missões tendem a ser muito chatas. E você não enxerga isso só no Torben. Quando você vai ler os livros da High Republic, vários outros Padawans têm. Então, assim, o comportamento isolado na série parece muito estranho, né? Por que o personagem tem essa saudade de casa, né? Por que ele não quer ficar, né, lá naquele mundo, enfim, né? Não tem nem a curiosidade de saber, né? Que aparentemente é importante o que os Jedi estavam fazendo, né? Um ponto de convergência da força lá. Mas ele não, porque é uma outra cabeça, né? Os Jedi, os Padawans, os jovens numa época em que, pela falta de grandes desafios, tudo fica meio que chato mesmo, tudo fica meio que sem graça, né? Sem grandes motivações. E eles têm essa tendência mesmo de quando eles saem em missão, eles ficam pensando o tempo todo em voltar para casa. Então não foi só no Acolyte que aconteceu isso não, em outros livros da série acontece isso também. Então aí acaba sendo aí esse ponto de conexão, né, deles tentando, pro bem ou pro mal, tentando criar aí uma pintura de como era a cabeça dos jovens Jedi nessa época, né? Todos meio que cansados desse cotidiano que os Jedi tinham na época, sem grandes desafios nesse período. Eu imagino que até muito o tenha episódio sido 11 anos tem grandes desafios. Dos estudos, né? Que vou falar assim, eu sei que pelo menos na High Republic, né, a gente tem muito esse negócio de ser voltado aos estudos, né? De ir lá, explorar. Tem Jedi que nem gosta de treinar com sabre de luz nessa época. Exatamente para se focarem nos estudos, né? O Silas Reef, que é o protagonista dos Young Adult Novels, ele é muito isso, assim, ele é o rato de livraria que tá lá só para ler, só para acumular conhecimento. Ele é um péssimo nisso, sabres, porque ele não gosta de treinar. E toda vez que ele sai em missão, ele fica pensando em voltar para casa, voltar para os seus estudos, para os seus livros, para suas palestras, enfim. Porque eles estão concentrados na questão do conhecimento. Né? E isso vai, obviamente, relacionar lá na frente, mostrando o quanto que os Jedi mudaram, né? Porque quando você chega no episódio 2, você pensa na Ahsoka, a Ahsoka já é criada como uma soldado, né? Você vê como os Jedi saíram dessa questão de serem monges, basicamente, né, grandes estudiosos do aspecto filosófico, espiritual da força, e se tornam soldados mesmo, se tornam policiais mesmo. E o Acolyte já faz essa ponte, assim, né? Você já vê eles como mais policiais, né? Eles policiando as bruxas, né? Então já é um passo nesse sentido que vai ainda desaguar pior ainda nos prelúdios, porque daí os Jedi se tornam mesmo soldados, esquecem todo o lado de serem estudiosos da força e não necessariamente generais que estarão aí liderando uma guerra. E também, Total. Só complementando, eu vi que pra mim, no episódio, o que realmente fez o Torben surtar muito porque a mãe Aniceia entrou na cabeça dele, né?
Sobre essa questão da Alta República, uma coisa que eu tenho de reclamação da série, mas não é um problema da série, é um problema que se repete no canon, né? É que essas informações ficam subentendidas muito porque, para quem acompanha os materiais extras, né? Eu, por exemplo, não acompanho a Alta República, eu não sabia que isso era uma característica dos Padawans da época. Padawans da época. Então, eu sinto que isso pode... Assim, não me incomoda o que o Torben fez, mas é uma coisa um pouco aleatória para mim. Então, eu acho que faltou um pouco a série dar esse embasamento pra gente, porque da mesma forma que vai ter o público que acompanha a Alta República, vai ter aquele público que não acompanha, que no caso sou eu. Isso é uma coisa que eu estava até discutindo com os amigos, como tem algumas coisas nessa série que a gente só vai poder realmente entender quando a gente vê uma entrevista da Leslie explicando aquilo lá. Isso para mim demonstra uma certa falha na comunicação ali, né, da série, de tipo assim, de realmente entregar todas as informações visualmente do que a gente precisa. Ainda que eu acho que a gente tem mérito de, tipo assim, de ser uma série que você realmente não precisa acompanhar. Tipo assim, é uma série que te introduz pro audiovisual de Star Wars, assim. Então, por exemplo, se você é um fã novo, você quer começar a assistir, começa com Miraculite. Você tem, assim, informações interessantes. Mas essas pontas ficam soltas, assim, nesse sentido de, tipo, tá, pra eu entender por que o Robin teve aquela saudade de casa, eu preciso acompanhar o universo expandido pra ter essa conexão. Não me incomodou. Eu entendi que teve uma pegada ali da mãe Nicéia por trás. Mas realmente, assim, tendo esse background de fundo, consigo entender melhor as motivações do Torben. Agora vem uma questão muito importante. O que vocês acharam da continuação do episódio 8 já ser seguido de novo? A gente tá vendo lá a Osha ainda com a máscara, né? E as visões que ela teve com a May também, da questão de levar o Kimir até ela, né? E aparecer lá, uma figura misteriosa. O que vocês acharam? Figura misteriosa. A figura misteriosa eu achei maneiro. A Aka mestre do Palpatine, né? Figura misteriosa. A Aka mestre do Palpatine futuramente. Eu achei mais legal a montagem que fizeram com o Jar Jar Binks. Eu achei que seria mais interessante. Eu achei assim que se realmente fosse o Jar Jar Binks ia ser muito mais legal. Não, mentira. Pô, foi incrível ver o Darth Plagueis. Foi incrível ver ele finalmente em live action, tá ligado? Ouso dizer que fiquei mais animada com a aparição do Plagueis do que com Yoda. Gente, Yoda... Não, Carol, acho que você ficou mais animado com outra coisa. Não, com certeza. Que o Yoda tava mais esperado. O Yoda era esperado, gente. Não, eu acho que o Yoda, ele não teve o mesmo impacto pra mim também, não. Porque ele já era meio esperado. A gente sabe que ele tá vivo na High Republic, enfim. Ele já era esperado. Exato. Acho que a surpresa seria se ele não tivesse aparecido. Né? A surpresa seria se ele não tivesse aparecido. Pra mim seria surpresa se o Yoda não tivesse aparecido. Então ele aparecer não é uma surpresa, mas agora, né, o mestre do Palpatine, né, pra conectar esses pontos, aí sim é uma surpresa. Bom, sobre esse episódio eu tenho alguns pontos a comentar. Apesar de, num geral, eu curti, mas eu tenho algumas dificuldades, assim, em relação a Osha, a May e, por incrível que pareça, com o Kimir. Eu sei que passei a temporada inteira babando ali pelo Kimir, por motivos óbvios, mas assim, eu tenho algumas dificuldades. Quem não, né? Eu tenho algumas dificuldades com a pegada que Star Wars atualmente está dando para os seus personagens, né? A Osha e a May, eu culpo muito isso pela questão da série ter tido muitos problemas de desenvolvimento, né? Os episódios são muito curtos, não dá tempo de desenvolver muito ali as relações. A relação dela com o Kimir foi muito rápida, assim, muito relâmpago, apesar de muito ter dado certo pela química dos atores, né? Eu fiquei um pouco incomodada com a velocidade como as coisas foram acontecendo. E como a história foi tomando um formato muito diferente da proposta inicial, né? E assim, o que me incomoda muito na Osha e na May é o fato de que essas duas personagens, né? Elas não têm
uma posição muito certa, elas não têm uma personalidade formada, né? No início a gente tem uma ideia de yin e yang, uma vai ser boa, outra vai ser má, e aí isso vai se subvertendo ao longo da série, mas o que me incomoda é que Star Wars está num nível de neutralidade, assim, dos personagens, e parece que eles estão esquecendo de trabalhar as dicotomias de Star Wars, né? Porque eu acho que Star Wars é sobre bem versus mal. E eu acho que tá faltando um pouco realmente trabalhar esse bem e esse mal. O que eu tô vendo são personagens que, tipo assim, né, eu vou voltar naquele ponto, né? Tô um pouco nessa tecla. De eles tentam trabalhar com personagens cinzas, mas no fundo eles estão trabalhando com personagens neutros, o que pra mim é uma enorme diferença. Porque eu tenho pra mim personagens cinzas são personagens que tem um pouco de um e um pouco de outro. Só que eles estão trabalhando personagens neutros, que são, tipo assim, personagens que não são nenhum nem outro. Isso me incomoda, porque como que a Osha vai segurar um protagonismo se, tipo assim, chega um personagem como o Solo e o Kimir e roubam esse protagonismo dela, né? E eu fiquei muito injuriada como o desfecho delas foi muito covarde nesse episódio, porque no momento que ela sangrou o sabre e ela tomou a decisão de se livrar daquele mestre que ela tinha como uma figura paterna, pra mim aquilo ali foi uma virada de chave enorme pra personagem e eu achei que ali ela ia abraçar o lado sombrio. Mas aí a série volta a colocá-la numa posição meio de coitada, meio de cinza, e ela visualmente ela tá cinza, né? Isso é uma coisa assim, aí é uma questão. E eu me decepcionei com essa falta de coragem de assumir personagens do lado sombrio. Porque até então, o próprio Kimi, apesar dele ser apresentado como uma pessoa do lado sombrio, ele não se posiciona como uma pessoa do lado sombrio. Em nenhum momento ele se coloca nesse lugar sombrio. Ele só se coloca como alguém antagonista dos Jedi. Mas ele não se coloca como um lado sombrio propriamente dito. E pra mim tá faltando essa coragem de dar nome aos bois, sabe? Eu acho que Star Wars, ele pode ser muito profundo, mas ele pode ser muito literal, né? E essa literalidade, eu não vejo problema nenhum. Eu não vejo problema nenhum uma franquia que nasceu numa questão de bem versus mal, trabalhar uma literalidade. E pode ser aprofundada. A gente vê isso em diversas obras, diversos personagens que têm essa própria filosofia. O lado sombrio em si já é um lado muito ousado, muito filosófico. Então, assim, eu não sei qual que é essa dificuldade de assumir personagens de um lado ou de outro e não ficar nessa corda bamba de ele não é nenhum nem outro. Isso me incomoda bastante. Então, me incomodou muito, principalmente pelo fato de que a May, ela terminou assim, ela terminou de um jeito, né, tudo bem. Eu não esperava que ela fosse perder. Não era uma coisa que eu esperava, ela ter perdido a memória. Assim, o que vai acontecer com essa personagem no futuro? Tipo, a gente já viu que quem se estabeleceu como acólita é a Osha. Quem tem o futuro é a Osha. O que vai acontecer com a May? Então, tipo assim, sabe? São umas coisas que eles perdem, umas oportunidades perdidas. Por exemplo, sabe? Enfim, sei lá, tem acontecido qualquer coisa, mas acho que é um pouco de medo de se entregar realmente a uma narrativa ambiciosa, sabe? Enfim, isso é uma frustração que eu fiquei no final, porque eu acho que tinha muitos caminhos que eles poderiam ter seguido, mas eu senti que eles foram por um caminho muito seguro, e aí me vem um questionamento na cabeça, né? Como The Acolyte é uma série que tem uma proposta ousada, eu senti que ao mesmo tempo foi uma série que não abraçou a sua própria ousadia. Então foi uma série assim que tem ideias muito boas, muito bacanas, muito inovadoras, mas ao mesmo tempo, na hora de trazer, de abraçar elas, de trazer uma coisa assim, uma abordagem que como eu posso dizer, que abrace essas ideias ousadas, eles seguem por caminhos muito assim, muito chulos, sabe? Assim, parece que eles não aproveitam aquela ideia com o seu potencial. E é o que eu digo, é uma série que tem potencial, né? A gente estava debatendo, né? Merece segunda temporada? Eu acho que dá para ter uma segunda temporada. Mas se for para ter uma segunda temporada com esse medo, sabe? De abordar o lado sombrio, de abordar, assim, personagens corrompidos, né? Porque ali a gente vê um lado,
ao contrário de muitos personagens, né, que começam maus e terminam bons, a gente vê uma narrativa de corrupção. O arco da Osha é um arco de corrupção. Mas, assim, eu acho que tem que ter coragem para assumir. Ela é personagem corrompida. Trabalha essa corrupção dentro dela. Não adianta colocar essa personagem sempre nesse local de vítima, de coitada. Gente, isso não vai segurar o protagonismo dela, porque daí vai aparecer o Plagueis, vai roubar o protagonismo dela. Vai desenvolver o Kymir, vai roubar o protagonismo dela. Porque o protagonismo dela já foi roubado durante a temporada inteira. Então, assim, como que eles vão sustentar essa personagem? E pior, fico pensando, né? Como eles vão sustentar personagens como Plagueis, né? Se eles constantemente não têm coragem de assumir esses personagens do lado sombrio. Aí é uma frustração minha, né? Fico com medo, assim. O meu maior sonho é ver a adaptação, né? Adaptação não, né? Mas ver, assim, o Canon explorar o audiovisual a Velha República. Assim, como eles vão explorar esses personagens da Velha República se eles têm medo de criar personagens corrompidos e problemáticos, sendo que eles sempre precisam caminhar. Mas eu tenho minha leitura bem diferente disso, porque eu não achei exatamente que foi um medo, eu achei que foi proposital. Posso só complementar? Deixa eu só concluir, desculpa, eu falei muito, mas eu só vou concluir, senão eu perco o fio da meada. Eu fico pensando como é que eles vão abordar esses personagens que são abertamente corrompidos, sendo que eles sempre têm uma pegada tão neutra em relação aos personagens, com medo de assumir eles como ruins. Porque até esses personagens que começam começam vilanescos, eles sempre têm ali um arco de redenção, ou sempre tem um background que mostra como eles são personagens sofridos. Ai, meu Deus, são pessoas que sofreram ali na vida inteira e aí eles se tornaram assim, aí agora eles têm uma chance de serem pessoas boas. Eu acho que falta essa coragem mesmo de assumir esse lado sombrio. Não, eu achei que foi, na verdade, não foi um medo, eu acho que foi proposital mesmo. Eu acho que a proposta da série era justamente essa, de mostrar o lado negro, o lado sombrio, através de uma visão do lado sombrio, ou seja, uma visão positiva do lado sombrio. É a história, o vilão não se enxerga como vilão. Ele não enxerga os seus defeitos, ele não enxerga esse lado sombrio, podre, decadente. Ele enxerga as suas virtudes e tenta justificar as suas ações em cima do seu sofrimento, em cima das injustiças que ele considera que passou. Eu acho que a série, como tem essa visão, por isso que eu tenho o nome Acolyte, é uma série que mostra o ponto de vista do lado sombrio. É por isso que eles batem muito nos Jedi. Os Jedi, obviamente, são os heróis da história. Mas por que a gente está assistindo tantas falhas dos Jedi? Porque isso ajuda a gente enxergar como os agentes do lado sombrio enxergam o lado luminoso. Eles enxergam os defeitos, não as virtudes do lado luminoso. E, ao mesmo tempo, eles não conseguem enxergar os seus próprios defeitos. Eles se vitimizam. Eles se acham justificados nas suas ações. O Kymir, todos os discursos do Kymir ao longo da série tem muito disso. É por isso que eu acho que isso foi menos um medo deles assumirem que esses personagens são personagens entregues ao lado sombrio, são personagens do mal, são personagens corrompidos. Mas eu achei que era para retratar como eles se enxergam, como o lado sombrio vende as suas ideias. Ele não vende a sua ideia dizendo, venha para o lado sombrio, porque aqui a gente é tudo decadente, a gente é tudo corrupto, a gente é tudo do mal. É uma outra conexão que, se lá atrás havia uma divisão entre bem e mal, mais bem definida, eu acho que a série tenta se propor a uma outra questão, que é a questão aí da dualidade, questão, todo lado bom tem um pouquinho de coisa ruim, todo lado ruim tem um pouquinho de coisa boa, de tentar mostrar esse aspecto, como os Sith se vendem, como o Sith consegue os seus acólitos, como eles conseguem os seus acólitos, vendendo uma visão super negativa do que é você cair para o lado sombrio? Não, vendendo a visão mais positiva possível. E qual que é a visão positiva que eles têm? É dessa vitimização. Veja só o que os Jedi fizeram comigo, veja só o que o universo fez comigo. Ó Deus, ó o que aconteceu comigo, eu sou uma pessoa muito sofrida. Por isso agora as minhas atitudes negativas, as minhas emoções negativas, eles citam literalmente esse termo na série, emoções negativas, são todas justificadas, porque eu já apanhei muito na vida, então agora eu posso começar a bater nas pessoas.
Então eu achei que isso foi mais proposital, acho que foi a visão que a série queria dar mesmo, para se distanciar das outras séries, que a gente viu o mal sendo mal. A gente viu o Vader, a gente viu o Kylo Ren, a gente viu o Palpatine, a gente sabe que o lado negro é um lado sombrio, tanto quanto a gente sabe que o lado luminoso dos Jedi é o lado do bem, né? A gente não está contestando Jedi serem o lado do bem, mas é uma série só para dar esse diferencial, dessa propaganda do lado sombrio, vendendo aí o lado sombrio como uma coisa mais sedutora, que eu acho que essa é a palavra-chave que a showrunner da série também já citou, que ela se interessou muito com esse termo, na questão da sedução, né? Do quanto o lado sombrio precisa ser sedutor, porque se não fosse sedutor, as pessoas fugiriam do lado sombrio. Ninguém aceitaria. Mas ele é sedutor em todos esses sentidos. Ele tem que ter esse lado acolhedor. Vem aqui você, pessoa machucada pela vida, venha para o lado sombrio, que eu vou te dar o conforto que o lado luminoso, sacana, safado, nunca te deu. Sendo que não é exatamente verdade, né? O lado luminoso também oferece conforto. Mas eles pegam os erros, né? Erros às vezes individuais de uma pessoa, para tentar aí, né, mudar a visão das coisas, vídeo que a gente estava comentando agora há pouco, a questão do Rashomon, né? A visão e perspectivas diferentes, muitas das verdades que a gente acredita dependem muito do nosso ponto de vista. Eu acho que a série tenta apresentar o ponto de vista do Sith, por isso que eles não parecem serem tão maus quanto em outras séries, por isso parece que eles estão meio que apaziguados, assim, eles têm esse lado mais cinzento, mais equilibrados, mais que parece que a justiça e a verdade está mais do lado deles nessa série do que do lado dos Jedi, mas eu acho que é de propósito, eu acho que foi menos a questão de um medo deles não terem a coragem de escancarar que esses personagens estão indo por um lado negativo, mas foi uma forma de ilustrar como esse lado negativo se vende como positivo para as pessoas que estão interessadas em adentrar esse caminho. É como funciona o extremismo no nosso próprio mundo real. Nenhum grupo extremista no nosso mundo escancara os seus defeitos. A primeira coisa que ele tenta fazer é modificar a verdade para apresentar o lado deles como um lado muito nobre, muito justo, muito justificado nas suas ações. Eu acho que a série tenta buscar isso. Por isso que eu não senti muito isso, assim, da questão, assim, deles não terem forçado demais do lado negativo e terem poupado um pouquinho. E outra coisa que me ajudou muito a entender esse lado é a questão que a gente não discutiu ainda, da origem da Mei e da Osha, que no último episódio eles deixam ainda mais nítido que as duas não são gêmeas, as duas são, né, nascidas da força, ou enfim, de algum processo, por algum processo, e elas são uma mente, uma individualidade separada em dois corpos. E esse para mim é o ponto que me ajudou a entender as protagonistas da série. Nem a Mei, nem a Osha são figuras, digamos, totais, todas. Elas são apenas uma metade do que cada uma deveria ser, porque elas foram separadas. É uma consciência em dois corpos. Imagina você passar a sua vida toda sendo metade do que você deveria ser, ou tendo apenas metade dos seus recursos internos, externos e tudo mais. É óbvio que essas personagens iriam fracassar em algum momento nas suas vidas. Porque como você consegue ser inteiro se você já nasceu apenas metade, com todas essas dificuldades internas, que você deveria ser uma pessoa completa, você deveria ser uma pessoa inteira, e você não é uma pessoa inteira. É por isso que eu entendo as duas personagens modificaram os seus pensamentos, o quanto que a Mei rapidamente foi pro lado que a Osha era no início, de não buscar mais a vingança e buscar a justiça, e a Osha fez o caminho inverso, né? Vai lá e faz o inverso que o Luke faz, né? Que é perdoar o pai. Ela não perdoa o seu pai adotivo, que é o Sol, e mata o Sol. Por isso que eu acho que foi muito rápido, porque você imagina, com esse tanto de vazio, você é apenas metade de você, ou seja, a outra metade sua é um grande vazio, é algo que você não tem recurso, é algo que deveria estar algo lá para te dar alguma âncora, para te dar algum peso, para te dar alguma identidade, e você não tem essa identidade, porque a sua identidade foi quebrada no início, porque você não nasceu de formas naturais, você nasceu através de uma coisa mística, sombria, que a gente não sabe exatamente o que é. E isso acaba deixando um grande impacto nas duas personagens. Eu achei, na minha interpretação, que é super subjetiva, quase algo codificado de praticamente uma doença mental. As duas nasceram com esse DNA, digamos, corrompido, elas deveriam ser inteiras e não são inteiras, e é por isso que dá tudo errado na vida das duas.
Por isso que as duas não conseguiam ser bem-sucedidas nas suas carreiras, nas suas vidas, nas suas profissões, porque sempre tem algo faltando, porque sempre existe algo faltando dentro delas. Não é nem o externo, é o interno que já não estava funcionando desde o início. Por isso que elas não têm uma identidade muito definida. Elas são apenas uma metade. Por isso que elas têm dificuldade em obter sucesso. Por isso que a Osha falha em ser uma Jedi. Ela diz, né? Foi falha minha. Eu não consegui controlar minhas emoções. Óbvio, ela falta metade dela, metade das ferramentas internas dela para lidar com as suas emoções. É por isso que as duas, tão fragilizadas nesse sentido, se tornam grandes alvos do lado sombrio. O lado sombrio provavelmente identifica isso. Vocês duas estão com dificuldades para lidar com as suas questões externas. Eu, lado sombrio, vou te dar a raiva para você colocar a culpa das suas questões internas nos Jedi. Daí eu volto vocês contra os Jedi. Então, assim, é por isso que o lado sombrio identificou nas duas como duas potenciais candidatas, duas acolytes. É justamente por causa dessa falta de substâncias internas, de ser uma pessoa completa, de ser uma pessoa inteira, de ser uma pessoa que está realmente no seu perfeito juízo, com tudo funcionando direitinho. Por isso que eu entendi as ações das personagens, assim. Por isso eu achei que elas ficaram mesmo, assim, de identidade não tão bem definidas, ou uma identidade que ficava volúvel, mudando muito, indo do 8 ao 80, do 80 ao 8 muito rápido, por conta de tudo isso. Então, desse lado psicológico dos personagens, eu entendi. Eu gostaria, eu acho que vocês já citaram isso também, que os episódios fossem mais longos, a gente tivesse mais episódios e tudo isso fosse mais escancarado. Eu também gostaria, que os roteiristas tivessem esse espaço, mas por questões comerciais, que aí eu acho que não é nem culpa dos roteiristas, né? Que é a questão comercial, de cima para baixo mesmo, de estabelecer que os episódios precisam ser 30 minutos e não pode ter mais do que 8. E daí limita muito a gente tocar nesses temas que eu acho que precisaria de mais espaço de tela para esses temas serem construídos de uma forma mais inteligível para todo mundo e que ficasse melhor apresentado para todo mundo. Mas eu achei que foi proposital, sim, a questão tanto da Osha, da May serem metades, então isso já ferra o psicológico das duas desde o começo, por isso que as duas estavam muito suscetíveis as bruxas chegarem e formarem a identidade das duas, dizerem, você é uma bruxa, e a May aceita perfeitamente, porque ela não tem a sua outra metade, ela não é uma pessoa inteira. Então, qualquer que chega e deposita um pouquinho da sua água dentro da May, dentro da Osha, vai preencher aquele vazio. Então, eu entendi muito por esse aspecto, e eu gostei muito desse aspecto por conta disso. Gostaria eu que tivesse sido também melhor trabalhado essa e várias outras questões, enfim, que a gente já debateu aqui, né? Que eu acho que realmente a série tem muitos pontos positivos, muitos desses pontos positivos acabam se perdendo muito, aí falta esse tempo de desenvolvimento. Mas eu acho que estava tudo lá, e quem sabe, dedos cruzados para uma segunda temporada, existe esse espaço, que eu acho que as duas estão nessa jornada de buscarem se tornar uma pessoa mais inteira. Mas eu acho também que numa segunda temporada a gente vai perceber que de repente é tarde demais, porque eu acho que o caminho da Osha, e com a transformação lá do Kyber dela, virando Kyber vermelho, já mostra que o destino dela é um destino mesmo sombrio, de se ferrar na mão do lado sombrio da força. Sim, eu entendo essas questões, eu só acho que elas não se sustentam, sabe? Eu acho que assim, se sustentaram por uma temporada, mas eu acho que se ficarem apertando essa tecla, eu acho que perde um pouco a força e o potencial do que eles podem explorar futuramente. Eu concordo que eles tinham um prato cheio para poder escancarar muito mais essas questões internas da May e da Osha, porque o protagonismo delas foi completamente engolido ali por aquele mistério que envolve o passado delas, né? Eu, por exemplo, eu fui muito mais envolvida no passado delas, o que aconteceu ali, do que de fato em acompanhar o desenrolar delas. E como eu falei, o que eu gostei ali do Kimir e da Osha foi a química dos atores, e não tanto a forma como o Kimir completava a Osha. Então, eu acho que a série falha nesse sentido, de não saber trabalhar esses elementos em tela. E eu acho que aí fica a reflexão. Não sei se pode ser uma questão, eu acho que é uma questão de que essas narrativas muitas vezes não vão conseguir se sustentar, mas eu acho que também não se sustenta muito pela falta de desenvolvimento e de condução mesmo dessas ideias. Eu sinto que The Acolyte, essa primeira temporada, foi
uma ideia e não uma condução, não um desenvolvimento. A gente vê constantemente as ideias sendo apresentadas, mas a gente não vê esse desenvolvimento acontecendo na nossa frente. Então a gente precisa puxar muito ali, muito, para a gente poder entender e ir ligando os pontos. Então, peraí, isso aconteceu por causa disso, isso aconteceu por causa disso. E assim, entrando um pouco nessa questão de lado sombrio, eu tô aqui comentando que eu sinto que essas histórias não sustentam, né? Para mim, claro, também, na minha opinião, eu sinto que isso não sustenta o futuro, muito porque até agora a gente não viu muito a concretização propriamente dito do lado sombrio. Eu sinto que a Disney, agora falando Disney como um todo, não só em Star Wars, a Disney tem uma certa dificuldade de trabalhar vilões, né? E vilões é justamente o ponto forte de Star Wars. A gente tem aí o maior exemplo, que é o Anakin Skywalker, que tipo, é um dos maiores vilões da história. E ele é o meu personagem favorito. Eu acho que ele é uma construção de vilão maravilhosa. E eu compro a história dele. E quando você se aprofunda dentro de Star Wars, você vai vendo outros vilões que são colocados numa posição de protagonismo, que eles têm a sua própria filosofia de vida, eles têm, tipo, o lado sombrio é um lado muito filosófico. E eu fico pensando que se constantemente eles trabalharem essa filosofia de um jeito tão passado, assim, né, tão corrido, não vai ter impacto. Porque, pelo menos pra mim, né, porque se já tô tendo essa dificuldade de conseguir encaixar ali, né? Pô, eu gostei do Kimir, mas gostei do Kimir pelo carisma do personagem barra ator, ou gostei do Kimir porque ele realmente me apresentou algo material ali, algo sustentável, sabe? Eu acho que minha reflexão é muito nesses pontos, assim, tipo, até que ponto a The Acolyte se sustenta pela sua história ou se sustenta por outras coisas que a gente acaba ali conquistando, sabe? Aí eu fico pensando, pô, como que vai desenvolver ali Plagueis se nem o lado sombrio ali tem uma forma ainda, né? E eu tô aqui nessa tecla do lado sombrio porque eu sou muito fã do lado sombrio de Star Wars. Acho que os meus personagens favoritos são do lado sombrio. E eu gosto como o universo expandido de Star Wars trabalha esses vilões. E eu tenho um certo medo de como o Canon trabalha no audiovisual, porque eu vejo que o audiovisual constantemente carrega algumas... essa dificuldade de desenvolver as suas ideias em tela, né, muito mais do que os livros, do que as HQs, né? A gente tem livros e HQs que são fantásticos no Canon, mas aí chega na série, tem essas dificuldades, assim, as mesmas dificuldades que, por exemplo, eu vejo em Kenobi, no livro de Boba Fett e tal. Acho que é uma série, assim, que eu não tenho nenhuma ressalva. Tipo, acho que a minha série favorita é Andor. Eu sinto que sabe trabalhar ali um anti-herói, essa figura moralmente errada, né? Eu adoro como o Cassian é construído nessa série. Também sou muito fã de Rogue One. Então, eu acho que tem essa ousadia mesmo de abraçar esses personagens moralmente errados, porque eu tô sentindo que tá faltando um pouquinho disso, sabe? Abraçar essas corrupções. Eu entendo, eu adorei aqui a análise do Carlos, eu entendo tudo, inclusive você, assim, escreveu perfeitamente o que a série se propôs a mostrar. Eu só tenho o que eu, né, contrapondo é que eu acho que a série falhou em realmente abraçar essas ideias para a gente ter essa condução, esse desenvolvimento desses personagens, sabe? É uma ideia fantástica, eu adorei a ideia das gêmeas, mas faltou aquele desenvolvimento, sabe? Mas eu acho que o desenvolvimento ele vai ficar realmente para a segunda temporada, porque a série acaba com a Osha indo definitivamente para o lado sombrio. Até então, ela não tinha ido. Então, assim, seria também muito difícil eles conseguirem, digamos, dar mais atenção para essa decadência da personagem, decadência moral, enfim, ética da personagem, porque a jornada foi justamente essa, né? Na verdade, a Osha que a gente viu nessa primeira temporada é basicamente o Anakin do episódio 1 e 2. É ele caminhando
e chegando lá na metade do Vingança do Sith, quando ele decide atacar o Mace Windu para salvar o Palpatine e se torna um agente do lado sombrio. Os episódios acabaram. Alguém lá em cima na Disney estabeleceu que o negócio tem que ter 8 episódios e não podia passar de 30 minutos cada um. Se eles tivessem... Tem episódio do Endor que chegou a ter 1 hora, se não me engano, de duração. Se fosse mais no sentido do Andor, episódios de 1 hora. Também episódio de 30 minutos, mas episódio de 1 hora. E ao invés de 8 episódios, a gente tivesse 12 episódios, obviamente a gente teria mais espaço para desenvolver todas essas questões que a gente está mesmo, eu também estou concordando, que a gente que poderia ter sido melhor desenvolvido. E certamente, tendo uma segunda temporada com tudo já apresentado, né? Então a segunda temporada não precisa fazer a construção de mundo, né? Já está tudo que meio apresentado, então eles já podem começar, digamos, do âmago da história. Então eu espero que eles consigam fazer isso. Eu mudaria, ou faz episódios mais longos, então faz 8 episódios mais longos, ou senão vamos mudar essa estrutura, vamos fazer mais de 10 episódios, 12, 14, 16 episódios. Quantos episódios uma série com esse nível de história, com esse nível de tema, precisa para desenvolver bem nesses temas, senão você acaba mesmo jogando fora temas que são legais, são importantes, e você acaba não aproveitando tão bem. Agora, você vai pegar um formato sitcom, né? Ou até, tipo, formato de animação. Você pega, por exemplo, X-Men 97, nosso Disney Plus. Pô, é uma animação, mas funciona. Tem episódio de meia hora ali que funciona super bem. A animação é outra linguagem, sabe? The Clone Wars tem episódio de 20 minutos. Avatar tem episódio de 20 minutos. Mas assim, são temporadas longas, né? E funciona pra animação, funciona pra comédia. Agora, drama, aventura, um universo tão grande quanto Star Wars. 30 minutos de episódio, gente, não dá. Enfim, é isso, gente. Desculpa a minha frustração. Não, mas foi uma frustração boa, porque, tipo, realmente é um modelo de episódio que não funciona. Eu não entendo por que série de Star Wars não tem mais de 40 minutos de episódio. Porque, tipo, quando acontece, por exemplo, acho que a Ahsoka teve um episódio que foi 40 minutos, a gente comemora pra caralho, a gente comemora como se fosse um título, tá ligado? Nossa. E chega a Casa do Dragão lá com episódio de 89 minutos, 90 minutos, a gente... Você fica mordendo as unhas, porque, tipo assim, você fica... Tá, mas vai acabar agora, justo agora. E você fica... Tá, mas e depois? E depois? Você fica naquela ansiedade, né, de um episódio por semana. E vai dando essa vontade da continuidade, de saber mais desse universo. Mas é uma coisa que eu penso assim... Star Wars, pelo menos, ele tem um universo expandido, mesmo que seja canônico e Legends, você pode tentar deduzir coisas devido ao que a gente já tem de embasamento. Mas tem obra que a gente não sabe o que vai acontecer, então fica muito nessa de tentar descobrir e começa a fazer teoria. E tem o lado da exploração, né? E é onde a gente acaba juntando com todo mundo e tentando deduzir. E falando em deduzir, o que vocês acham que pode vir para a próxima temporada? Olha, Darth Plagueis. Altas teorias. Bom, agora falando... Não, uma coisa que tem que acontecer é a morte do Kimi da Osha, senão Star Wars não acontece. Ó, agora falando como fã, hein? Eu não sei se vai ter morte, mas eu acho que eles vão criar os Cavaleiros de Ren, eu acho. Olha, os Cavaleiros de Ren nasceram a partir de um romance Enemy to Lovers. Durmam com essa. Eita. O Reylo da época da Alta República. Durmam com essa. Nada contra Reylo Shippers, tá? Aqui a gente abraça todo mundo. Mas, assim, como fã, cara, eu tenho muitas teorias, cara. Muitas teorias, assim, tipo... fumação de banana eu entendo super bem. Pra mim... Alguma coisa vocês querem complementar? A questão que a gente não conversou sobre a questão do senador, né? Que é apresentado no episódio 8, né? Verdade. Ah, sim. Vamos falar brevemente dele, gente. Melhor cena. Eu acho que ele vai ser uma presença, obviamente, muito importante na segunda temporada, caso a segunda temporada aconteça. Porque eu acho que ele é a ponte mesmo que vai fazer com que os Jedi da época da High Republic, que era meio que separado mesmo do governo, se torna aquela entidade basicona que serve o governo, e daí quando o Palpatine assume o poder, ele não deixa de ter um grande domínio sobre os Jedi por conta disso. Eu acho que dentro das especulações, que eu espero muito para a segunda temporada,
esse lado mais político, que a série ficou engatinhando nesse lado político, tanto que o personagem só foi realmente aparecer, foi citado antes, foi aparecer no último episódio. Que ele tenha mais espaço para a gente discutir esse lado também importante dessa dinâmica política, né, de como a política entra, digamos, aí nas questões do Jedi, os Jedi acabam aí também se perdendo por conta disso. Então, dentro das coisas que eu gostaria, que eu teorizo muito para a segunda temporada, é esse aspecto da política entrando mais na história, e eu acho que ele vai ser o personagem que será o gancho para esse tipo de coisa acontecer. E eu certamente também espero muitas mortes, porque a gente já teve muitas mortes na primeira temporada, e se tem uma coisa que você aprende na High Republic é que enquanto houver High Republic, tem muitas mortes importantes. Então eu também espero muitas mortes, e de repente a série vai acabar mesmo como acabou o Rogue One, né? O Rogue One acabou por falta de personagem, porque todos morreram. Perfeito, eu concordo completamente com isso. E outra, eu vou falar assim, personagens ainda vão ter que morrer porque a gente tem realmente o start, né, na história de uma outra forma que a gente já conhece, já tem muita coisa já escrita, né, mas vou falar assim, já tem muita coisa certinha do que precisa ser feito. Claro que, assim, de novo, eles estão produzindo séries para consertar pontos abertos que eles deixaram, explicando certas coisas, explicando pontos de vista, coisas que a gente já precisa entender para o universo que eles ainda estão tentando organizar e desenvolver para a gente conhecer. Olha, se tem alguma coisa que eu teorizei a temporada inteira, foi a questão do nascimento da Osh e da Mei ter sido não natural. E eu falei, isso vai ligar uma pessoa. Plagueis. E o dito cujo apareceu, eu gritei, e assim, se tiver uma segunda temporada, eu quero muito ver, assim, ele explorando a origem da Mei e da Osha, porque eu acho que isso é um prato cheio, assim, pra lore de Star Wars, tipo, o cara que estudou ali os midi-chlorians, que queria criar vida, que teve ali o grande experimento. Cara, isso é um prato cheio. Tipo, não justifica só o nascimento delas, ele justifica bastante o nascimento também do Anakin, né? Então, são convergências da força que merecem ser mais exploradas e mais bem explicadas. Quer falar alguma coisa, Mário? A única coisa que eu quero complementar com essa série é que eu achei muito bacana a porradaria nessa série, porque não teve só o on que a gente gosta, teve porrada também. Acho que é um bom ponto a declarar. E também o capacete do Darth Sorrisinho. Esse foi... O que você achou dessa season finale, hein, gente? O que vocês acharam desses 2 últimos episódios? O que vocês acharam da série por completo? Não deixa de comentar. Aproveita e já siga todo mundo daqui. Por favor, gente, repitam seus usuários. Taylor Swift Vivo. Esquadrão Rebelde. Aqui é a Carol do Estrelas da Jornada, e é só você pesquisar no TikTok, no Instagram e no YouTube, Estrelas da Jornada, e é isso. Eu sou o Edu _ KD, pode me chamar à vontade, sobretudo para falar de Star Wars, que eu já falo o dia todo mesmo. Se você tiver alguém para conversar sobre Star Wars, eu agradeço. E também acompanhe a gente da Multiverso.da_geek no Instagram, nos nossos sites e também no Spotify. Valeu, gente!